Boa noite, Larice. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Larice é taxista em Belo Horizonte, mineira, está aqui participando conosco. Nós também temos a Jaine Santiago, que vai falar conosco na sequência, né? E nós vamos falar da história das duas mulheres guerreiras do táxi que fazem a diferença em suas cidades, né? A Larice, ela é de Belo Horizonte, né? E o que me chamou a atenção quando a gente foi conversar com ela, fazer o convite para que ela participasse aqui conosco dessa live, é justamente o fato dela ter um amor pela profissão que não diria anormal, porque é o mesmo amor que eu sinto. Eu lendo a história da Larissa, eu falei, caramba, é eu na versão feminina, porque eu tenho um amor pelo táxi que é nesse nível, entendeu? E isso tudo a gente fala, poxa, né? Num mundo que hoje, às vezes, as mulheres são menosprezadas, são, enfim, desacreditadas muitas vezes, e você pegar uma moça que começou no táxi jovem e que passou por os perrengues, nós vamos falar aqui dos perrengues também, e foi crescendo e foi evoluindo, mas essa história ela não começa na Larice. E aí é que é o ponto-chave que nós vamos conversar. Tudo bem, Larice? Fala um pouquinho da sua história no táxi. Vamos começar lá do princípio. Como que começou a sua vida no táxi? Tudo bem? Boa noite, né, para o pessoal que está assistindo. Feliz Dia das Mulheres para as mulheres também, né? Como você disse, a minha história começou antes de mim, no caso, com a minha mãe. Minha mãe, em 85, ela já era taxista. Eu nasci em 87, então eu brinco que minha mãe já gerou uma taxista. Legal. E ela trabalhou até 2016. Eu sou filha caçula. E os meus irmãos tiveram a oportunidade de trabalhar com táxi, só que eles não tiveram, né? Porque o táxi você tem que gostar. Se você não gostar da profissão, você não consegue ficar por muito tempo. E esse aí foi um dos primeiros carros, né? Na época vinha CA e o número da permissão. Esse 1193 é o número da permissão dela. E Ah, tinha essa numeração na porta também do carro. então esse aqui é o número do registro na prefeitura. Se forem lá na Isso, prefeitura, eu quero que puxe e consulte o 1193. Então é a permissão que era da sua mãe, da minha né? mãe. Isso. Certo, E esse carro ela trabalhou com ele. certo. E que ano mais ou menos que foi isso? Ah, eu não faço ideia. Eu não sei que ano que é esse Fusca aí, não. Tá certo, Isso é tranquilo. uma foto que estava no acervo guardado. E aí aqui nós já temos já uma caminhada, né? É. Eu já tenho Aí o esse Fiat Uno, se eu não me Uno, engano, né? é 90, 92, se eu não me engano. Legal. Minha mãe gostava muito do táxi, sabe? Ela era conhecida como a Lindona, porque era uma loura, né? Chamava atenção. Aham. E na época dela, você acabou de passar os dados aí, né, de 3% ser universo feminino. Na época dela já era assim e muito pior, né? Sim, Porque ela conta que tinha outras mulheres que eram donas do táxi, só que não trabalhavam. E minha certo. mãe, como ela era mãe solteira, ela trabalhava com táxi à noite e durante o dia ela era costureira. Então ela tinha essas duas jornadas para criar eu e meus irmãos. Então, eu achei interessante, né, que naquela ocasião ela trabalhava à noite, né? Eu vi na tua história que você começou trabalhando à noite, né? Eu Sim, achei interessante porque, assim, geralmente trabalhar à noite é mais perigoso, né? Quando eu sim. comecei no táxi, eu comecei em 2012 e eu encarava à noite porque eu tinha né, um auxiliar que ele não gostava de trabalhar de noite. E daí, como era uma pessoa de confiança, então eu, teoricamente, me sacrificava para trabalhar à noite para que ele pudesse trabalhar de dia. E a gente sabe Uhum. dos perigos da noite, ainda mais para uma jovem, né? Você começou no táxi com quantos anos? Eu comecei, eu tinha 22, hoje eu tô com 35. E o primeiro táxi que você começou foi o Etios, né? Não, foi anterior, a gente não tem. Eu tenho até fotos dele, mas eu não publiquei. Ah, Foi um Uno, aqueles Uno quadradinho. sim, sim, aquele Foi um Fire e Uno tal. 2009, que era aquele Fire. Legal, legal. E vamos seguir um pouquinho mais aqui dentro da sua história aqui, que é bem bacana, né? E esse 1193 aí, você já falou que é a licença do táxi. Mas parece Isso. que ele meio que vem até hoje, né? Conta para Sim, nós um pouquinho do 1193. Vocês pagam a taxa lá do Detran para poder ter a licença 1193, é isso? o que que acontece? Minha mãe, ela gostava tanto da profissão que ela tinha, realmente ela tinha um amor, assim,
incondicional pelo táxi. Então, ela fazia questão de todo carro que ela comprava, ela pagava para colocar o final Certo. 1193. Então, aí pelas fotos vocês veem, né? Que os que teve aqui em casa foi todos com o mesmo final. E esse ano eu fui trocar e em homenagem a ela eu também paguei para colocar. Só que como tem o padrão Mercosul, né? Ficou um B no meio. Quebrou entre aspas, né? Porque o 193 continua ali. Sim. E outra coisa, Larissa, você também relata ali na sua história que em 2011 você sofreu um baque ali, né? Foi uma questão de um assalto. Explica para nós, foi a primeira vez que você foi assaltada? Foi. O que que acontece? Hoje eu trabalho com um serviço diferenciado, mas quando eu iniciei lá em 2009, o nosso serviço era aquele de puxar fila em pontos, né? Então aqui nós temos a Avenida Afonso Pena, que é uma avenida principal, que fica no centro da cidade, e minha mãe me iniciou no ponto que ela trabalhava. E lá como é centro, né? Então você acaba pegando vários tipos de pessoa. Então eu ficava parada lá e pegava o cliente, passageiro, né? Que a gente fala. E em uma dessas corridas eu tive esse assalto. Na verdade, eu tive dois assaltos e duas tentativas. Nos dois assaltos, eles levaram o carro e me abandonaram. Graças a Deus, nunca tocaram em mim, né? Porque essa questão de a gente ser mulher também tem os outros problemas, né, de violência. E dentro da sua visão, né, que nem você acabou de compartilhar, que esse seria, né, realmente a questão da mulher, né, da vulnerabilidade, porque hoje o taxista, ele dentro do veículo, ele fica totalmente vulnerável, né, e tem pessoas que infelizmente agem de maneira covarde, tanto com homem quanto com mulher, mas a mulher se torna mais vulnerável ainda, porque alguns taxistas homens ainda tentam reagir, enfim, Uhum. e até às vezes por uma questão de força física e tal, e às vezes a mulher ainda tem, além de ter toda a vulnerabilidade, né, ainda tem essa questão da força física, como que você vai, de repente, lutar contra um agressor, né? É difícil, né? Então, isso nunca te impediu de trabalhar no táxi. Como que você via isso lá no começo? O que que acontece? Quando eu tive o assalto, eu já tinha uma experiência dentro de casa. Minha mãe, ela foi assaltada em 96, se eu não me engano. E minha mãe ficou muito traumatizada com esse assalto que ela teve. E isso ocasionou outros problemas de saúde, porque aí ela teve depressão, e aí na depressão teve outros problemas, né? Então, como eu tive esse exemplo, quando eu tive meu primeiro assalto, eu continuei trabalhando. E não se deixou abater pela questão. Você ergueu a cabeça e seguiu em frente. Isso mesmo. Minha mãe brincava que o pessoal não acreditava que eu ia continuar trabalhando, né? E aí ela brincava com o pessoal que não, que aquilo ali era uma Dona Lúcia 2 e ela sabe o que ela tinha colocado no mundo, então que eu ia permanecer. E foi isso que aconteceu. Aí eu falo que eu passei por todas as formas, né, de trabalhar no táxi. Eu comecei puxando fila de ponto na rua, depois eu fui trabalhar nas cooperativas que tem aqui na cidade. E com o passar do tempo, você acaba fazendo uma clientela, né? E o pessoal vai indicando, principalmente por ser mulher, então o pessoal indica para parente, para esposa, para amigas. E aí eu fui tendo a minha clientela, hoje eu trabalho com atendimento mais agendamentos, né? Aí ficou Entendi. mais seguro. Daí realmente você consegue fazer uma agenda de trabalho, né, mais especializada, mais focada, né, no cliente, e consegue ter o teu rendimento e também ficar de uma maneira mais segura. E realmente puxar Sim. fila hoje na rua é perigoso, tanto para homem quanto para mulher, né? É, Vamos dar infeliz... boas-vindas para a Kate. Oi, Kate, tudo bem? Boa noite. Olá, Éder. Boa noite. Boa noite, Larice. Boa noite, Boa Jaine. noite. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês, viu? A Kate, ela é taxista e presidente do Sindicato dos Taxistas de Londrina. E feliz Dia da Mulher para você também, Kate. Vamos Obrigada, Éder. continuando aqui com a história da Larice. Tem alguma pergunta, Kate, para fazer para a Larice, que você separou aí? Eu gostaria que a Larice contasse para a gente como foi essa mudança do trabalho, Larice, porque você trabalhava no táxi convencional, né, que a gente costuma dizer, Uhum. aí passou para o serviço VIP, porque é bacana, né, para inspirar a mulherada, inspirar os colegas também. Hoje a gente tem o mercado mais aberto, os nichos, o pessoal descobrindo nichos de mercado do táxi novos, e então é bacana falar isso, né? Se você puder falar um pouquinho para a gente. Sim, foi em 2016, a partir de 2016, que eu comecei a trabalhar
nessa linha de agendamentos focada mais na questão do aeroporto, porque o nosso aeroporto aqui é longe, né? Ele é na cidade de Uhum, Confins e fica, em média, 45 quilômetros de Belo Horizonte. E aqui é tudo meio que setorizado, então tem uma região onde ficam concentrados os hotéis, e eu comecei a trabalhar naquela região. Tinha uma cooperativa também que trabalhava com os atendimentos nos hotéis, então você acaba fazendo uma cartela de clientes. uhum, E foi dessa forma, a migração foi acontecendo aos poucos, né? Quando eu percebi, eu já estava já com o serviço mais assim, mais direcionado, e eu já não tinha mais, até mesmo um dos motivos de eu ter trocado a cor do meu carro, que eu saí do branco, né? E agora eu estou com preto. Foi justamente porque com o branco, quando a gente passa aqui na cidade, o pessoal acaba dando um sinal para o táxi. E como eu estou sempre deslocando de um atendimento para o outro, eu não parava. E aquilo me incomodava, porque eu me sentia no lugar do passageiro que está precisando, né? Fica chato, porque ele não entende por que, que um táxi vazio passou e não parou. Só que eu já estava deslocando para atender outra pessoa que agendou anteriormente. E o preto não, o preto o pessoal tem uma concepção que é um táxi diferente, que é um táxi do aeroporto, que é um táxi que a tarifa é mais cara, então eles não dão sinal, apesar de ser a mesma tarifa aqui em Belo Horizonte. Então essa migração aconteceu assim. Hoje, às vezes tem mulheres que me chamam no direct, né, lá do Instagram e me pergunta, fala que vai iniciar no táxi ou que herdou um táxi, alguma coisa do tipo. E eu falo para direcionar para os hotéis que tem na cidade, direcionar para empresas, algum atendimento mais assim, né? E não ficar pegando aleatoriamente na rua. acaba sendo um pouco mais seguro, né? Acho que trabalhar dessa forma, com uma clientela direcionada. Mas, assim, eu também. Você acha que o fato do pessoal não dar com a mão na rua para o carro preto, mesmo sendo a mesma tarifa, você acha que para o passageiro de rua, o serviço é mais. Como eu posso dizer? Eles acham que é diferenciado questão de exclusividade ou algo desse tipo? É porque, assim, a gente está implantando o serviço executivo aqui, sabe? Nós temos já quem Ah, atende, mas nós entendi. não temos o carro diferenciado. Aí achei interessante, porque pode ser que seja a questão também de outras cidades, né, o pessoal ouvir um pouquinho. Você acha que tem isso, da pessoa falar assim, não, é um serviço mais exclusivo? O pessoal acaba vendo como um serviço mais VIP, né? Tanto que essa licença aqui, ela chama Tax Premium. Que, na verdade, a BH Trans, ela criou ela, se eu não me engano, na faixa de 2016 também, foi quando surgiu o aplicativo, que Uhum, veio com uma demanda de quê? De carros pretos diferenciados, um serviço executivo. E aí foi uhum. criada essa categoria aqui. Muito Acaba que o bacana. pessoal mais assim corporativo, né? Sim, Executivos, empresas, grandes empresas no caso, eles gostam por se sentir diferenciados. Se você chega com hoje eu percebo, chego com um carro preto, dá sabe, a pessoa se sente. Eu percebo isso dentro do carro. Eles não se sentem num serviço comum, né? É o que eu quero dizer. sim. E você daí não atende mais as festas à noite, porque eu lendo a sua história, eu vi que você relatou que você ia para as festas, aqui a gente chama de boca, é bem engraçado, né? Pra fazer boca. E eu lendo essa história assim, eu voltei lá no tempo, lá quando eu comecei, porque a primeira noite que eu trabalhei, eu não tive coragem de carregar ninguém. Eu passava os motoristas na minha frente. Então você não faz mais esse atendimento. Esse serviço eu fazia muito, que, como eu falei aqui, é muito setorizada as coisas, então tem uma região que chama Jardim Canadá, fica até em Nova Lima, que é uma cidade da região metropolitana. E lá estão Uhum, concentradas as casas de eventos. Então, lá acontece muito casamento, muita formatura grande. Então, eu cansei de puxar a fila, né? Que a gente fala, puxar a fila durante a madrugada, você ter até que dormir dentro do carro, porque o pessoal uhum, começa a ir embora mesmo às 5 horas da manhã. Só que a gente chegava lá 11 horas da noite sim. para pegar um lugar bom na fila e pegar uma corrida boa, né? E não tomar praia, como a gente diz. Só que hoje mesmo eu não consigo fazer esse tipo de atendimento, porque como é um serviço que desgasta muito, eu já tenho Sim. agendamentos que vai começar lá para 3, 4, 5 horas da manhã, e eu não consigo ficar dormindo na rua, dormindo dentro do carro mais, senão eu não vou ter uma saúde para eu conseguir Uhum. atender
os outros clientes, né? Bacana. É uma característica bem do pessoal que trabalha com VIP, né? Esse atendimento do começo da madrugada. Bem legal. Sim. Já fica... Hoje mesmo eu estou de uniforme agora porque o meu dia começou 4 horas da manhã e aí eu tive que vir correndo para casa agora para participar da live. Por isso que eu estou de uniforme. E nós pegamos aqui, Larissa, o seu Instagram aqui, para quem quiser acompanhar o teu serviço, né? Viegas_Larice. Aqui tem toda a história da Larice, as fotos, e muito bacana. Eu vi aqui também, tem uma foto aqui, que você dá atendimento para casamento, para noiva também, né? Sim. É um atendimento diferenciado. O táxi, Larice, ele tem uma gama gigantesca de atuação. A gente, que é um pouco mais antigo do táxi, a gente via o táxi muito com aquela questão do ponto, né? Você ia para o ponto, puxava a fila, pegava o passageiro, levava do mercado para casa, da casa para o hospital, da casa para a rodoviária, e isso mudou muito essa dinâmica. Então, hoje a gente tem inúmeras possibilidades, né, de você fazer um trabalho, um atendimento VIP, um serviço executivo, né? Então, e é isso que realmente a gente hoje busca com os taxistas, né? Buscar nichos de mercado onde ele consiga ter um rendimento melhor, né? E eu vejo que aqui no teu Instagram aqui você apresenta muito bem essas possibilidades, né? Sim, e eu vou te falar que teve cliente que eu fidelizei e foi fidelizado por uma corrida de R$12. Por quê? Quando eu fico parada ali na porta do hotel, por exemplo, a pessoa é de fora, ela não conhece a minha cidade, ela vai pedir um deslocamento local, que é uma corrida pequena, que infelizmente tem taxista que não gosta de fazer, e aí eu trato a pessoa com cordialidade, né, com alegria, e aí eu ofereço meu serviço. Deixo meu cartão, falo com ela, falo assim, olha, se você precisar de mim, eu faço atendimento para o aeroporto, eu tenho uma equipe também para me dar suporte, se eu não conseguir te atender, eu posso enviar um carro executivo com um padrão de atendimento, pessoas da minha confiança, então a pessoa acaba fidelizando. Realmente é um trabalho que é nítido, que é diferenciado e que com certeza traz retorno. É bom, eu já estou seguindo a Larice. Larice, você é uma inspiração. Eu quero agradecer, tá, a oportunidade de conhecê-la, de conversar. Lógico que a gente vai ter a oportunidade até de fazer mais trabalhos, mais lives, né, para estar conversando com mais meninas. Larice, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, compartilhar um pouco da sua história com a gente. Eu amei conhecer a sua história. Você realmente representa a mulher taxista brasileira. Tá? Tem muitas mulheres que vão assistir esse vídeo depois e vão assim, poxa, elas vão se ver em você, entendeu? E é isso que a gente precisa de mulheres que tenham garra, que tenham, né, disposição, que encarem os problemas do volante, que não são poucos, tanto para mulher quanto para homem. A gente realmente tem as nossas dificuldades, mas a gente não desiste, a gente continua firme lutando, né, pelo nosso propósito. Muito obrigado mesmo, espero que a gente consiga falar mais vezes, e aqui você já tem no teu DNA o sangue da Frenatax correndo, que é isso, tudo que a gente defende aqui na Frenatax, lutar em favor da nossa categoria.